Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é terça-feira, dia 3 de junho de 2025. E aqui estamos para continuar a nossa leitura da Palavra de Deus, sendo que hoje nós vamos ler segundo o livro dos Reis, capítulo 18. Aquele pedidinho, dois pedidinhos básicos. Um é: deixa seu motivo de oração nos comentários desse vídeo e me comprometo nos meus momentos de orações particulares, orar por cada pedido de oração que você deixar aqui nesse grupo, né, nesse vídeo, tá bom? E segundo, uma coisa que faz dia que eu não peço, mas dá um like nesse vídeo, se você gosta do conteúdo, é claro. Compartilha, é aquele ditado: curte, compartilha e comenta. Você deixando seu pedido de oração, você já está comentando. Curte e compartilha nos seus grupos de WhatsApp e outras redes sociais para a gente disseminar esta palavra, espalhar esta palavra, tá bom? Vamos então à leitura de hoje, segundo Reis, capítulo 18, que diz assim. E se você não está inscrito nesse canal e gostar desse conteúdo e quiser acompanhar a leitura comentada da Bíblia, né, sequencialmente até o final, se inscreva no canal, beleza? Diz assim, segundo Reis, capítulo 18, no terceiro ano do reinado de Oséias, lá em Israel, o último rei de Israel, ele era filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá, começou a reinar. E agora nós vamos falar do excelente rei Ezequias. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Jerusalém, capital de Judá, Samaria, capital de Israel. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. E olha o verso 3. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Davi ficou conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Portanto, desculpem, se Ezequias seguia a conduta do Davi, ele também, pode-se dizer, nós estamos dizendo que ele era um homem segundo o coração de Deus. Olha a continuidade. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Coisas, né, templos e objetos de idolatria que o povo tinha caído. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso, era chamada Neustã. Que coisa absurda! A serpente de bronze que Moisés tinha feito séculos antes, lá no deserto, ainda hoje o povo transformou num objeto de idolatria. Olha o perigo da gente idolatrar coisas que Deus não mandou fazer para ser idolatrada. Isso é um perigo real, hoje ainda. Tem gente idolatrando, vamos dizer assim, rituais cristãos, evangélicos modernos, templos, pessoas, sei lá. Isso é um perigo, tanta coisa, né? Verso 5. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Javé, Deus de Israel. Senhor aí com as letras maiúsculas é Javé. Nunca houve ninguém, que declarações maravilhosas sobre Ezequias. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Aí eu fico pensando, o que é que vão dizer de nós quando nós nos formos? Aquela pessoa era uma pessoa íntegra, andava com Deus, ninguém pode se comparar a ele. Olha que coisa maravilhosa. Verso 6. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Deus me faça assim. Conhecido como um homem que anda na palavra de Deus, que honra o nome de Jesus, que proclama o evangelho de Jesus. Meu Deus!
Meu desejo, o desejo do meu coração, Senhor, é lhe obedecer, é fazer a sua vontade. Usa-me, Senhor. Verso 7. E o Senhor estava com ele. Deus tem estado com aqueles, de maneira especial com aqueles que lhe obedecem. Era bem sucedido em tudo o que fazia. Está se falando do rei Ezequias. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. Deus estava abençoando Ezequias pela sua fidelidade ao Senhor. No 4º ano do reinado do rei Ezequias, o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Síria, marchou contra Samaria e a cercou. Essa história do rei Ezequias aqui também é contada lá no livro do profeta Jeremias. Quando nós chegarmos lá, nós vamos ver. E ele continua dizendo... E a cercou Samaria. Ele vai agora para a história lá da Samaria. Nós já lemos na leitura de ontem, né? Um pouquinho dessa história. Ao fim de 3 anos, os assírios a tomaram. Assim, a cidade foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias, o 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. Os israelitas foram derrotados pelos assírios e levados em exílio, né? O rei assírio deportou os israelitas para a Síria e os estabeleceu em Ala, em Gozã, do rio Abor e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, mas violaram a sua aliança. Tudo o que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram nem lhe obedeceram. Está repetindo parte do que já lemos ontem. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Ele andou conquistando também algumas cidades fortificadas de Judá, aí, como acabamos de ler. Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Assíria em Laquis: cometi um erro, para de atacar-me, eu pagarei tudo o que exigires. Ele se submeteu ao domínio do rei da Síria. O rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10 toneladas e meias de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim Ezequias lhe deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Depois disso vai ser dito que, infelizmente, os pecados de outros reis antecessores levou Deus à ira e permitiu que isso acontecesse. E Ezequias também aqui meio que fraquejou, mas a gente vai ler muito da história de Ezequias e como Deus o livrou em outras circunstâncias. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e os batentes do templo do Senhor e o deu ao rei da Síria. Essas intempéries também atingem, ou essas tragédias, né, também atingem pessoas que andam com Deus. De Laquis, o rei da Síria enviou ao rei Ezequias em Jerusalém seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro. Parece que mesmo Ezequias se submetendo às exigências do rei da Síria, mesmo assim o rei da Síria resolveu atacar Judá e Jerusalém. Eles chamaram pelo rei e o administrador do palácio Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao seu encontro. O comandante de campo lhes disse: digam isto a Ezequias. Assim diz o grande rei, o rei da Assíria, em que você baseia a sua confiança. Você pensa que meras palavras já são estratégia e poderio militar? Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? O Ezequias disse: não vou mais me submeter a esse rei ímpio aí não. Você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia. Assim o faraó, rei do Egito, retribui a quem confia nele. Está dizendo que o Ezequias estava confiando era no rei do Egito, mas Ezequias estava confiando em Deus. Mas se vocês me disserem: estamos confiando no Senhor, o nosso Deus, olha, agora ele vai
falar do Deus de Israel, do Deus de Judá, no caso, do rei Ezequias. Não é ele aquele cujos santuários e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e Jerusalém: vocês devem adorar diante do altar em Jerusalém? Porque Ezequias fez isso, porque essa era a ordem de Deus através de Moisés. E ele estava obedecendo a Deus. E aí os mensageiros do rei da Assíria que estão dizendo que isso ele agiu contra Deus, e não é verdade. É porque provavelmente ele não conhecia os princípios do rei de Israel, do Deus de Israel, o nosso Deus. Verso 23. Aceite, pois, agora o desafio do meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos se você tiver cavaleiros para eles. Ele estava desprezando o exército de Judá. Como você pode derrotar o mais insignificante guerreiro do meu senhor? Você confia no Egito para lhe dar carros de guerras e cavaleiros? De novo ele está insinuando que a confiança do Ezequias estava no Egito. Fazer ser aliado do Egito para ajudá-lo a se livrar do rei da Assíria. Além disso, será que vinha atacar e destruir este local sem uma palavra da parte do Senhor? Ele está mentindo, dizendo que estava ali obedecendo a Deus, o Deus de Israel. O Senhor aí é Javé, o Deus de Israel. O próprio Senhor me disse que marchasse contra este país e o destruísse. Então Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá disseram ao comandante de campo: por favor, fale com teus servos em aramaico, porque entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros o entenderá. E aí eles foram até meio ingênuos. É óbvio que os mensageiros estavam falando lá em alta voz justamente para amedrontar os soldados que estavam lá em cima do muro defendendo a cidade. O comandante, porém, respondeu: será que meu senhor enviou-me para dizer essas coisas somente para o seu senhor e para você? E não para os que estão sentados no muro, que, como vocês, terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina? Eles estavam desprezando, dizendo que eles cercando a cidade ia terminar, que a cidade do povo ia ficar com fome a ponto de se alimentar disso que ele está dizendo aí. Aí é um retrato do desespero que as pessoas podiam chegar. E que naquela época, alguns lugares cercados por exército inimigo, acontecia coisa muito parecida. Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: ouçam a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los da minha mão, tentando colocar o povo, os próprios soldados, contra o rei Ezequias. E ele continua dizendo: não deixem Ezequias convencê-lo a confiar no Senhor quando diz: com certeza o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. E era isso que realmente parece que estava, que parece não, lá na frente vai dizer que Ezequias fez, foi confiar em Deus e Deus livrou o seu povo. 31. Não deem ouvidos a Ezequias, assim diz o rei da Síria: façam paz comigo e rendam-se. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira e beberá água de sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra igual à de vocês, terra de cereais, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Escolham a vida e não a morte, não deem ouvidos a Ezequias, pois ele os está iludindo quando diz: o Senhor nos livrará. Eles tentando fazer o povo se virar contra o rei Ezequias. E ele continua, 33. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra do meu poder? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Ele tinha mentido lá atrás, dizendo que o próprio Deus, Senhor, tinha mandado eles atacar Jerusalém. E agora ele está dizendo que Deus não pode livrar. Ele está colocando o Deus de Judá no mesmo nível dos deusinhos pagãos das nações lá daquela região. E aí foi um erro crasso que eles cometeram ao dizer isso. Verso 36, mas o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado: não lhes respondam.
Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebne e o arquivista real Joá, filho de Asaf, tornaram com as vestes rasgadas a Ezequias e lhe relataram o que o comandante de campo tinha dito. As vestes rasgadas eram um sinal meio que de desespero, né? De tristeza por aquela situação que estava acontecendo. E aí, aqui a gente termina o capítulo 18 e amanhã a gente continua no capítulo 19 e vai ver os desdobramentos disso aqui, a interferência do profeta Isaías, Isaías, ou foi Jeremias? Depois eu vou ver isso aqui. E como Deus livrou a Jerusalém e o rei Ezequias, né? Desse ataque aí, dessa ameaça. Ok? Amanhã a gente continua, 5h30 da manhã. Estou aqui esperando vocês. Deixa seu pedido de oração nos comentários. Olha aí, irmãos, os pedidos de oração dos outros e nas suas orações particulares. Lembre de orar por cada pedido que for deixado aqui nos comentários destes vídeos. Beleza? Grande abraço, até amanhã.